Olá, cursistas! Sejam bem-vindos, tudo jóia? Prontos para a nossa próxima aula? É um prazer estar aqui com vocês. Na aula de hoje, trabalharemos um pouco sobre processos decisórios, priorização dos projetos e tipos e estruturas do projeto. Reafirmo que em nossas aulas, vocês estejam munidos de papel e caneta para anotações dos pontos principais da aula. Além disso, não se esqueçam de ler e estudar a apostila para garantir o entendimento e fixação do conteúdo tratado em nossa disciplina. Então, vamos começar? Após os projetos serem selecionados, chegamos então à fase de priorização dos mesmos. Ou seja, dentre os projetos selecionados, é necessário saber qual o mais prioritário a ser executado primeiramente. De forma simples, a priorização dos projetos em um portfólio nada mais é do que ordenar de forma baseada em uma relação entre os custos e benefícios de cada projeto. Terão prioridade os projetos em que os benefícios crescem em relação aos custos. Ou seja, é importante ressaltar que a referência custo-benefício não se refere somente a critérios exclusivamente financeiros, como, por exemplo, a taxa financeira e custo-benefício, mas sim ao conceito amplo dos ganhos e dos esforços requeridos para realizar cada projeto. Desse modo, segundo Castro e Carvalho, os projetos devem ser priorizados de acordo com sua importância e contribuição para a estratégia da organização, de forma comparativa com os demais projetos, tanto os que estão sendo avaliados como aqueles que estão em andamento. A prioridade de cada projeto pode mudar em cada nova avaliação, de modo que reflita as mudanças do ambiente. Desse modo, quando a gente fala de priorizar projetos, a gente tem que tratar também de formas e métodos que permitam complementar algumas das necessidades de organizações. O método de priorização de projetos, então, ele deve contemplar algumas necessidades das organizações, sendo estas a estratégia competitiva da organização, a importância de cada projeto, que deve também incluir que esse projeto ele tem que ser flexível e refletir o dinamismo, ele deve ser simples e rápido de modo a ser viável, além também das ações que devem ser vistas sob o sinergismo positivo e negativo entre os projetos. Ou seja, quando a gente quer priorizar um projeto, depois de toda aquela parte de decidir o que vai ser feito, quais são as prioridades, definir metas e objetivos, é necessário então vir e traçar esses métodos de priorização, de modo que a gente garanta que sejam executados primeiro os projetos mais essenciais, aqueles às quais a empresa realmente precisa no momento. Desse modo, então, a gente tem para desenvolver os critérios específicos que podem ser empregados nessa priorização dos projetos. Então, quais são esses? Os critérios serão, então, financeiro, onde primeiro a gente vai avaliar quais são as fontes que a gente vai ter para estar investindo nesse projeto e o quanto que esse projeto ele vai requerer em investimentos financeiros para que ele possa ser complementado. A questão estratégica, verificar então se esse projeto ele está dentro da porção, da fração das metas que estão sendo colocadas pela empresa, ou seja, pelo produtor rural, de modo então que esse processo, esse método estratégico, esse critério estratégico, ele possibilite você conseguir associar se o desenvolvimento do projeto ele vai estar de acordo, em conformidade com os ideais que a empresa está traçando de forma geral. Os riscos, então verificar quais são os riscos que podem ser passados, que durante o desenvolvimento desse projeto, quais são os riscos dele ter um insucesso e no caso disso vai ser realmente avaliando todo o mercado e verificando de modo geral, tudo que vai estar envolvendo todas as perspectivas do projeto. A urgência. Se o projeto, na hora que você tem que decidir, você está sentado e tem um portfólio cheio de projetos, você tem que decidir por aquele que seja mais urgente, ou seja, aquele que tem uma causa realmente que vá desempenhar uma função necessária da qual a empresa necessite no momento. Então, o processo de urgência ele também vai ser um critério importante. O comprometimento das partes interessadas. Para que o processo ele seja concluído, ele é subdividido em várias porções, ou seja, pequenos grupos vão trabalhar de modo que consiga-se obter a meta final da empresa. Então, o comprometimento de todas essas partes interessadas, que seriam, no caso, então, todos os funcionários que estão vinculados àquele projeto, tem que estar garantido, porque os projetos que não têm um grupo que esteja realmente comprometido, eles não vão ser prioritários para a execução da empresa. E o conhecimento técnico.
técnico, haja vista que, pelo conhecimento técnico, se você tem um técnico especializado, competente, você vai garantir que esse projeto seja executado no menor tempo e garantir ainda maior qualidade e menor custo, né, no desenvolvimento do mesmo. Na seleção de projetos estratégicos, então, são aplicados diversos critérios com a finalidade de priorizar os projetos mais adequados e supostamente necessários e suficientes para atingir os objetivos estratégicos que serão propostos. Então, seguindo essa ordem dos critérios sugeridos para a priorização de projetos, então a gente vai levar em consideração também a complexidade, ou seja, verificar qual que é a abrangência desse projeto, verificar o custo-benefício, ver esse escopo do projeto, qual que vai ser o tanto de energia, ou seja, o esforço mesmo necessário para que a empresa vai ter que ter, ou que todos os envolvidos, o gestor e os grupos de funcionários terão que desenvolver para poder concluir, né, esse projeto. O custo, vê então essa relação do investimento necessário quanto ao orçamento, porque o critério de orçamento, se ele não estiver cabendo na empresa, a partir desse momento ele já deixa de ser um projeto prioritário, né, para ser desenvolvido. A determinação legal ou a administração. Nesse ponto aqui, a gente coloca que, então, vão ser verificadas as iniciativas em função da lei. Além disso, também serão verificadas as questões que vão estar envolvendo as funções da empresa. Então, quanto a essa determinação legal, a gente vai estar verificando todos os parâmetros que estejam envolvidos à lei, com relação à lei. Já a questão administrativa, a gente vai verificar, então, todo o aparato, né, de suporte da empresa para ver se essa função, se realmente esse projeto ele está dentro dos critérios, né, de administração colocados pela empresa. Ainda quanto aos critérios, né, sugeridos nessa priorização dos projetos, então tem-se também o impacto na meta, ou seja, a gente vai vai medir e verificar a relevância dessa estratégia, né, para que ela possa ser realmente aplicada. Então, se for uma meta de baixo impacto, você não vai priorizar aquele projeto. Então, dentro de um conjunto de critérios que você vai avaliar, esse impacto da meta, né, ou seja, o quanto que, quando eu implementar essa ação que está registrada nesse projeto, né, que está sendo pretendido a execução, o quanto que isso vai dar um retorno benéfico para a empresa, quer seja financeiro, quer seja de otimização de custos, né, e de serviços. A contribuição também da meta para o alcance da meta principal. Então, de certa forma, se metas secundárias não favorecerem a meta principal da empresa, então ela vai ser totalmente descartada. Outra questão a ser avaliada é o prazo. A verificação, então, do cronograma geral que a gente tinha visto na aula anterior, que tem que ser seguido rigorosamente, que tem que ser colocado e planejado de maneira adequada, vai justamente possibilitar a gente verificar o quanto que um projeto ele deve ser, fazer parte, né, de uma forma mais rápida ou não dentro do cronograma da empresa. Assim sendo, a gente vai ter que verificar qual que é o prazo final, né, que esse projeto ele vai estar sendo realizado, se isso pode comprometer a meta final da empresa ou do pequeno produtor. Essa probabilidade também de sucesso. Então, dentro de todas essas perspectivas, a gente verificou anteriormente, falou sobre as questões da matriz fofa, que a gente tem que avaliar, que está dentro de uma perspectiva de avaliação do ambiente externo e interno da empresa. A gente também vai verificar aqui e considerar quais são as probabilidades, né, de riscos envolvidos para que esse projeto possa não ser, né, realmente satisfatório ao final. Então, quanto maior for essa probabilidade, menor vai ser a possibilidade de se executar ou de se preferir a execução de determinado projeto. Será também verificado os resultados a curto e médio prazo, ou seja, a gente vai verificar e avaliar o tempo necessário para que o projeto comece a gerar, né, os resultados que foram planejados, os resultados traçados mesmo. A situação também de implementação, ou seja, essa situação de implementação a gente vai verificar o quê? A partir desse critério a gente vai verificar se é possível ou não a situação atual do projeto, se ela permitir eu garantir a implementar, ou seja, garantir começar a ter essa iniciativa desse projeto dentro da perspectiva geral da empresa. É importante lembrar que dentro desses critérios a gente tem que estar sempre colocando o que a gente chama de uma visão holística, que é uma visão geral, né, do comportamento geral da empresa, de quais são as metas, quais são os objetivos, quais são
as funções de cada indivíduo ali dentro, para que a gente não comprometa, né, de certa forma, sobrecarregar os funcionários para gerar e estar implementando uma ação que talvez não vai ter retorno, né, imediato para a empresa. Então, dessa forma, o que a gente tem que colocar? A gente tem que garantir, então, a investigação da situação atual do projeto. De que forma que, se eu optar por esse projeto, ele vai me garantir ter uma implementação e me garantir um sucesso posterior com resultados futuros satisfatórios. Cada projeto, então, ele deve ser, né, elaborado obedecendo características de cada setor da economia. Nesse caso, então, o setor agropecuário ele possui especificidades que devem ser levadas em consideração no momento, né, do seu planejamento. Assim, o empreendedor rural ele deve elencar, em primeiro lugar, os fatores tradicionais ou modernos que determinam a sua produção, né, rural. Dessa forma, então, o que a gente vai colocar aqui são os fatores, né, tradicionais que devem ser considerados pelo produtor rural e que podem determinar, então, sua produção. O que seriam esses métodos tradicionais? Os métodos tradicionais seriam os métodos mais oligárquicos, os métodos que vêm desde, né, o passado mesmo da evolução do homem. Então, a partir disso, com base, então, na pirâmide, a gente tem o quê? Terra, clima, sementes e mudas. Então, são ferramentas que permitem, sim, o pequeno produtor produzir. Só que, com base apenas nesses fatores aqui, essa produção ela pode ser limitada. Os equipamentos rudimentares, animais para tração, o trabalho do homem, que possibilita também a produção. Então, esses aqui também vão ser fatores, né, tradicionais que permitem a produção, mas que não tornam eficaz o sistema produtivo. Além disso, no topo aqui a gente vai ter também água e materiais orgânicos, bases usadas para fertilização, o esterco de resíduos animais, calcário, adubação verde também. Então, todos esses fatores são fatores que, de certa forma, tornam, né, o sistema, quando a gente for colocar assim, para verificar, meio que instável, porque se você quer aumentar a produtividade, se você quer utilizar somente esses fatores tradicionais, eles devem ser considerados. E se o produtor ele tem à mão, né, ele tem à sua disposição apenas esses fatores, então você, enquanto gestor, tem que saber verificar e organizar, de certa forma, os métodos de forma que você consiga ir implementando e garantindo, né, essa solução do aumento da produtividade. Contudo, a partir, né, do momento que foi se evoluindo, a gente tem também os fatores modernos. Esses fatores modernos eles também devem ser considerados pelo produtor rural, porque eles podem determinar a sua produção. Mas, de que modo, então, a gente vai ter esses fatores, né, possibilitando, né, e determinando essa produção? A partir, então, da base da pirâmide, os fertilizantes químicos, orgânicos defensivos, né, agrícolas, a biotecnologia aplicada às sementes e mudas, ou seja, que a gente já tem um processo em que a gente sai das bases tradicionais e começa a implementar tecnologia e sofisticação no sistema. Querendo ou não, isso por quê? Porque o mercado começa a exigir maior nível de produtividade. Então, se você quer passar de produzir apenas 2 acres, você vai passar a produzir, né, aí cerca de 100 hectares, 200 hectares. Então, isso aqui você já vai passar a precisar de defensivos agrícolas para você conseguir permitir a produtividade correta, né, dentro do seu sistema. Irrigação mecânica, ou seja, você não vai ficar mais dependendo apenas das questões ambientais, do clima. O uso de tratores, né, você não vai mais utilizar apenas o que a gente chama da força animal, né, de tração, as sementeiras, adubadeiras, para a produção animal mais em específico, as ordenhadeiras mecânicas, né, que a gente vai colocar nos processos mais diferenciados e outros sistemas, microchipagem de animais, além disso também a pesagem, né, que passa a ser algo que a gente tem que inserir aqui para garantir o ganho de peso desses indivíduos, né? Então, tudo isso vai estar sendo um fator moderno que, de certa forma, ele tem que ser considerado porque ele vai ser um fator determinante no processo produtivo. Associado a isso, no topo da pirâmide, a gente coloca, então, o quê? As tecnologias mais avançadas, ou que, de certa forma, possibilitam, né, que depois que você arranjou toda essa base da pirâmide, você começa a entrar com elas. Então, seria o melhoramento genético animal, a inseminação artificial,
o cruzamento, né, entre raças ou ainda o acasalamento entre indivíduos de linhagens diferentes, né, mas que vai permitir uma progressão genética maior, a transferência em clonagem de embriões, ou seja, que vai permitir também a gente garantir dentro do sistema indivíduos que são mais bem qualificados, né, que têm um maior desempenho produtivo. A gente pode colocar aí nesse caso o exemplo de um cachaço que ele tenha que ele tenha como ponto principal uma alta prolificidade, né, junto com a fêmea, uma matriz, uma marrã, que vai ter grande produtividade também. Então, aqui a gente vai estar associando justamente isso. E a utilização aqui também de rações balanceadas. A partir desse momento, você já consegue inserir também a nutrição de melhor qualidade, de forma que você consiga determinar essa produção dentro do fator moderno também. Na sequência, então, nós devemos conhecer as peculiaridades do setor rural. A Carine, em 1986, ele lista como principais, né, essas peculiaridades as seguintes. A dispersão do espaço rural, ou seja, o espaço rural ele é definido como a área de terras efetivamente cultivada com lavoura temporária ou permanente, a produção animal e com exploração de plantas extrativas vegetais. E como segundo ponto também, a gente tem que levar em consideração a atividade rural, né, dentro do nosso país, que se apresenta geograficamente dispersa, ela é decorrente também de desigualdade das qualidades das terras, de maior e menor proximidade nos centros consumidores, processadores e exportadores das diversidades do clima e do relevo. Então, de certa forma, são vários os fatores que podem influenciar e comprometer, né, essa produtividade dentro do setor rural. Então, este fato faz com que os produtores rurais, eles enfrentem diversos problemas e, a partir daí, então, a gente vai colocar quais são esses problemas, então, enfrentados. Pontuar mais especificadamente quais são esses problemas que o produtor rural ele vai ter que adequar, né, e tentar colocar e verificar para priorizar o seu projeto. Dentro disso, então, a dificuldade na compra dos fatores de produção. Se eu quero implementar dentro do meu sistema uma tecnologia, mas que eu vejo que a partir do primeiro momento eu vou ter dificuldade de comprar os meus fatores de produção, o que seria isso? Comprar, né, os meus insumos mesmo. Então, isso aqui ele já vai estar me sendo um fator limitante para que eu priorize esse projeto. Na sequência, os altos custos de transporte. Como a gente falou, no Brasil a gente tem essa dispersão diária. Essa dispersão diária, então, ela vai ser decorrente de quê? Ela vai possibilitar, ou no caso, limitar também essa dispersão dos produtos que estão sendo comercializados, né, e produzidos no ponto-chave da produção rural ali. Então, a partir disso, se é muito distante, a gente começa a ter, então, o aumento, né, do custo de transporte, quer seja para trazer os insumos para dentro da minha propriedade, ou quer seja para mim poder transportar os meus produtos, né, e distribuir eles no mercado. Sequente a isso, a gente tem o quê? A dificuldade de vender a produção. Então, essa dificuldade de vender, justamente o que eu acabei de falar. A gente vai ter essa limitação, que se o sistema está muito disperso, se nós estamos situados na localização ali, num ambiente que ele não me favorece um transporte, uma logística, né, adequada dos meus produtos, então eu vou ter essa dificuldade de vender. E se eu tenho dificuldade de vender e eu começo a aumentar os meus custos de transporte, eu vou ter que acabar repassando esse aumento de custo para o meu consumidor. E isso vai fazer com que, talvez, né, posteriormente, você tenha um déficit de lucro, justamente porque, às vezes, o consumidor ele não vai, né, estar aí ligado nessa parte de querer realmente pagar mais caro, né, diante desse sistema. Então, tem que ser considerado essa parte de dificuldade de vender a produção. Além disso, também tem que ser considerado a falta de concorrência na compra e venda de insumos. Então, como a gente falou na aula passada, a gente falou que a gente tem essa questão do oligopólio, né, e do oligopsônio. Então, quando a gente tem essas questões aqui envolvidas, a gente vai ter o quê? Se eu tenho dificuldade para comprar meus insumos, né, e eu vou ter o quê? Uma dificuldade também, essa dificuldade quer seja por área ou por limitação mesmo de fornecedores, né, do meu insumo base. E se eu tenho também essa dificuldade de dispersar esse produto, ou seja, se eu não tenho um mercado para agarrar o produto que eu estou produzindo, eu também vou ter um problema, né? Vai ser um problema muito grave. Eu vim fazer todo o meu sistema produtivo e depois não ter um mercado para disponibilizar o meu produto. Então, esses são alguns dos problemas enfrentados pelo produtor.
Assim sendo, então, quanto mais dispersa e distante a região produtora, né, dos centros consumidores, menores tenderão a ser os preços efetivamente recebidos pelos produtores, visto que os preços para os produtos idênticos independem, né, do local em que foram produzidos. Então, dentro dessa característica, a gente vai colocar aqui as características do setor rural que tendem a causar essas consequências econômicas e de elevação de riscos da produção, ou seja, de aceite do mercado. Essa descontinuidade do fluxo de produção. A descontinuidade do fluxo de produção ela é acarretada por quê? Porque, querendo ou não, em períodos específicos, o produtor rural ele tem essa particularidade de que tem a época de safra e a época de entre-safra. Se eu produzo banana, eu tenho a minha época de safra, e essa minha época de safra eu vou ter uma maior disponibilidade, ou seja, eu vou ter o meu produto todo ali. Mas quando eu entro na época de entre-safra, se eu não estiver preparado para produzir também no momento que não seja tão adequado, dentro das minhas questões edafoclimáticas, de clima, de temperatura, de chuva, de solo, então ali eu vou estar comprometendo, né, esse descontínuo da produção. A duração do ciclo produtivo. Às vezes o ciclo produtivo ele é extenso, ele é prolongado demais. Então, isso acaba sendo um fator que limita, né, e que tende a gerar uma consequência econômica para o produtor rural. Essa duração do ciclo produtivo, então, ela vai ser um fator também importante e decisivo na hora de determinar essa questão da consequência econômica, do quanto que eu vou aumentar o valor ou que eu posso baixar o valor da minha mercadoria em função justamente dessa questão da disponibilidade de mercado, né? Dessa duração do ciclo, porque meu ciclo ele tem que coincidir com o momento em que o mercado está disposto a receber o meu produto. Associado a isso, tem-se também a perecibilidade dos produtos. Então, a perecibilidade dos produtos nada mais é do que maior parte dos produtos que os produtores rurais eles finalizam, eles têm um período de vida útil curto. Então, o leite, ele tem que ser refrigerado, transportado, né, para o laticínio de forma rápida. Os ovos, eles têm que ser conservados, né, dentro da granja ou dentro da indústria, após o momento que chega na indústria. Tem que ser limpos, higienizados e mantidos a uma temperatura adequada para que não se perca. O processo, depois que você encaminhou, né, o seu touro, ou seu rebanho bovino ali já com um peso ideal de abate. A partir do momento que ele entrou dentro do frigorífico, ele vai ser abatido, a partir daquele momento, então, o nosso produto, a carne, ela tem que ser refrigerada e ela vai ter um período hábil, né, que vai me permitir o consumo. Então, essa perecibilidade dos produtos, ela vai estar aí disponível numa gama, né, de áreas, né, dentro do sistema produtivo rural. Além disso, também tem-se que os riscos bioclimáticos. Então, qual que é um outro fator que pode comprometer, né, e que gera esses riscos de consequências econômicas? São os intempéries, ou seja, aqueles fatores climáticos que acontecem no momento que você não está esperando. Você tem tudo planejado para acontecer de uma forma, mas você tem lá sua plantação, em específico, vamos colocar aí, de alface. Então, os olericultores, eles estão produzindo, né, essas pequenas plantas, e a partir desse momento, quando essas plantas elas têm uma limitação na quantidade de água que deve ser recebida para a irrigação, se vem a chuva vai vir fazer o quê? Vai destruir toda a plantação que tinha ali. Se o produtor ele não estava esperando aquilo ali, isso gera uma perca. Se gera uma perca, ou seja, ele vai ter que acabar aumentando, né, essa consequência econômica no produto posterior para que ele não tenha tantos prejuízos. Então, esses fatores eles devem ser considerados. Então, toda vez quando eu tiver um projeto, eu tenho que ser bem específico e pontual em todas as características que o produtor rural ele tem, né, dentro do sistema dele. Então, todas essas peculiaridades elas têm que ser vistas com cuidado. Essa característica, então, do setor rural tende a causar algumas consequências. Então, ela vai reduzir o retorno econômico, né, das atividades rurais, pois contribui para deprimir os preços, né? Então, vai reduzir muito esse preço de venda e da receita. E, de certa forma, para elevar os custos de produção e para tornar mais lenta a recuperação dos investimentos realizados. Então, tem-se também a elevação do risco decorrente de a produção sujeitar-se aos riscos de mercado consequentes das reduções bruscas de preço, né, na época de colheita, e os riscos associados também às possibilidades de quebra da produção decorrentes dos fatores bioclimáticos, como a gente discutiu anteriormente.
Então, no próximo slide, a gente vai estar verificando o quê? Os tipos e estruturas de projetos. Então, quando a gente vai, depois que a gente viu o processo de decidir quais são os parâmetros que eu tenho que considerar para decidir o processo de qual projeto eu vou colocar em vigor primariamente, eu passo, então, a verificar os tipos e estruturas de projetos. Então, porque toda essa estrutura, tudo isso que estiver sendo construído dentro do projeto, vai me permitir, né, ter essa relação de escolha, né, mais facilitada. Então, dentro dos tipos e estruturas de projetos, tem-se a classificação do projeto por tipo, que dependerá, nesse caso, do objetivo. Inicialmente, divide-se ele de forma macroeconômica, então com base nas 3 grandes atividades econômicas. A gente vai ter, então, a primeira, a agrícola. Nessa questão aqui da divisão agrícola, a gente inclui a pecuária e eu fiz um chamado aqui nesse caso, para a gente ver, então, que nesse sentido a gente tem o setor agropecuário, né, que vai ser uma das grandes cadeias que vai favorecer o setor macroeconômico, os industriais e os de serviços. Então, como está exemplificado aí nas imagens, a gente verifica, então, que a gente tem que, primeiro, vou montar um projeto, que o meu projeto ele vai se enquadrar em qual classe, né, desse setor macroeconômico. No nosso caso, então, vai ser dentro do setor agropecuário, sistema de inclusão dos sistemas agrícolas, mais a pecuária, né, ou seja, todo o sistema de produção animal também inserido ali. A partir daí, os projetos eles devem conter, né, alguns elementos principais e esses elementos principais eles devem estar contidos de forma que a gente consiga verificar o sistema legal, né, ou seja, institucional mesmo, o processo administrativo e o processo econômico. Associado a isso, a gente também vai ter os aspectos ambientais e mercadológicos, contendo o estudo de mercado, os aspectos técnicos e de localização, além também das questões, né, de engenharia e os aspectos financeiros, contendo estimativas de receitas, custos demonstrativos, né, de investimentos e demonstrativos de resultados, além também da análise econômica financeira e tirar a partir daí conclusões, né, e o que mais? Saber de onde que eu vou financiar, de onde vai estar saindo, né, esse financiamento. A estrutura analítica, então, do projeto, ele é um recurso que tem como principal objetivo, né, a divisão do processo em partes menores, então, também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho. Consequentemente, essas partes elas tornam-se mais fáceis de serem compreendidas pelos membros da equipe, gerenciados pelo gestor do projeto. A estrutura ela vai ser organizada como a raiz de uma árvore, né, no caso, em que a gente vai estar colocando aqui e abrangendo, de certa forma, o posicionamento do topo, as questões mais específicas e ficando na base, né, na parte inferior, as questões mais hierárquicas, ou seja, as questões sedimentares mais básicas do processo produtivo mesmo. Então, tem-se nesse slide, né, a estrutura de um projeto agropecuário, né, um esquema, um fluxograma representativo de como que deve ser essa questão de distribuição das tarefas, né, dentro dos pequenos grupos. Ou seja, o projeto agropecuário ele vai ter uma meta maior, né, na nossa visão geral, nossa visão holística, ele vai ter um propósito maior. A partir daí eu vou ter que começar a fazer estudos e questionamentos e gerar proposições, né, que vão me permitir fazer a divisão de tarefas dentro de todo o meu segmento produtivo. Ou seja, alcançar então meus objetivos e metas, possibilitar também os fatores que envolvem, que nesse caso, da engenharia, ou seja, plano de exploração, apoio, o planejamento físico, econômico, questões de créditos. Na parte da administração, verificar a fonte, né, desses recursos financeiros, o cronograma, os custos desses projetos que vão estar envolvidos, além também de verificar a questão da parte econômica e social, dentro dessa perspectiva de avaliação econômica e social. Então, a gente tem que incluir dentro do projeto a parte de receita, renda líquida, benefício e custo, essa taxa de retorno, né, para aquele investimento que eu estou fazendo. Dentro da parte social, ver essa densidade de capital que eu vou precisar, também verificar a questão de possibilidade de criação de empregos, então de forma social eu vou estar gerando naquela região em que eu estiver implantando esse projeto um subsídio, né, um aparato social por estar gerando emprego e renda, né, para a mão de obra que for estar sendo vinculada ali. Além disso,
Tem-se também a perspectiva do lado, né, do que a gente coloca aqui como os anexos, de verificar qual vai ser o meu sistema de criação, o que eu vou cultivar ou o que eu vou criar, né, qual a espécie, qual a subespécie, qual o animal, né, qual que é o cultivar, né, do meu capim que eu vou colocar ali para estar sendo fornecido para o meu bovino de corte pastejar e por aí vai. Além disso, também vão ser inclusos as estruturas dos custos de rentabilidade do projeto, ou seja, vai ser uma verificação da avaliação mesmo. E as questões de estudos básicos. Nessa questão de estudos básicos, a gente vai estar colocando verificação, né, e avaliação da localização, do acesso da infraestrutura, do relevo, do clima, da hidrografia e também das questões fundiárias e sociais, além da perspectiva agroeconômica. Nessa estrutura, então, da agroeconomia, a gente vai estar vendo a estrutura da produção, qual o nível de tecnologia que vai estar sendo empregado e a infraestrutura econômica. Então, quais serão, né, esses elementos que irão compor o projeto econômico, né? Então, a gente vai ter os elementos que irão compor, vão ser os elementos econômico, o elemento técnico, o elemento financeiro e o elemento administrativo legal. Esses elementos, no caso, eles têm que estar presentes dentro do meu projeto para que permita, na hora que eu for fazer esse processo de decisão, de priorizar um projeto, verificar tanto desde minha parte financeira e técnica, ou seja, competência de gerente, competência de funcionário, competência técnica de formação, né, dos indivíduos, de onde estarão saindo os meus recursos, né, o quanto que economicamente eu posso estar correndo risco ou quanto que economicamente isso vai poder me favorecer, além também das questões, dos elementos financeiros, né, que são justamente os recursos, essas fontes de recursos, de onde elas estarão sendo provenientes, e a questão administrativa legal. Dentro dessa questão administrativa legal, a gente vai estar verificando as questões específicas da empresa e questões que estejam subsidiadas na lei, que a gente vai precisar adequar esse projeto, né, para que futuramente não seja travado, né, numa etapa posterior que não dependa da empresa, mas sim do sistema, né, do governo, que vai estar avaliando, né, o projeto que se está colocando e se pretende executar. Nesse sentido, então, a gente tem alguns aspectos que a gente tem que considerar, os aspectos jurídicos e legais de um projeto. Dentro dos aspectos jurídicos e legais de um projeto, a gente coloca aqui a denominação empresarial, ou seja, a razão social dessa empresa, o domicílio empresarial, ou seja, o endereço, onde será localizado, qual que é o ramo de atividade, então, com o que eu vou mexer mesmo, né? A forma jurídica, o tipo jurídico de empresa e regime tributário, o registro obrigatório, que no caso será o CNPJ, né? O alvará para a licença aqui, que eu vou precisar para estar tomando aquele espaço. Os aspectos administrativos, que já estarão inclusos aqui nesse caso. O capital da empresa, o controle, né, de participação do capital e a participação de sócios, né, nesse caso, que irão possibilitar e viabilizar, de certa forma, essa potencialização da empresa, ou seja, que irão investir dessa empresa. De certa forma, aí você vai verificar se os seus sócios, eles vão, quanto por cento que cada sócio vai estar envolvido nisso aqui. Ademais, os aspectos dos aspectos administrativos e legais, a gente vai ter também os nossos aspectos administrativos e organizacionais. Esses projetos, então, eles vão ter que ter aqui e verificar dentro da empresa qual que é a estrutura da empresa, se essa empresa ela tem de uma estrutura tradicional ou de uma estrutura moderna. Então, uma estrutura normal, tradicional, seria uma estrutura em que não se tem muito, não é muito tecnificado, né? Não se tem muito investimento, a mão de obra é mais familiar. Já um sistema moderno, ele vai ter um maior número de funcionários, tem um maior número de implementos, né? Então, ali, a produtividade ela tende a ser maior, né? Não necessariamente, que às vezes um sistema tradicional ele pode sim vir a ser mais produtivo do que um empreendimento moderno, mas a gente pretende tornar um empreendimento moderno para que ele se torne mais lucrativo, né? E, consequentemente, mais produtivo. Natureza da administração, que nesse caso será familiar ou profissional. O porte da empresa, que se vai ser micro, média ou grande empresa. A experiência empresarial dos sócios, no caso, verificar dentre os sócios, nessa identificação dentre os sócios, as características de sociedade, essa formação e capacitação dos empreendedores e também a experiência profissional e empresarial de cada um.
Então, de certa forma, analisar o mercado vai significar determinar a quantidade de bens e ou serviços provenientes de uma nova unidade produtora, que uma certa área geográfica, né, de acordo com determinadas condições, a comunidade estaria disposta a adquirir para satisfazer suas necessidades, né? O estudo de mercado ele deve apresentar, então, informações para evidenciar a viabilidade do empreendimento, com a quantificação, né, de suas potencialidades, ou seja, contar mesmo quanto que aquilo pode gerar produção, né, para a empresa, tanto sob a ótica da oferta quanto da demanda, evidenciando então as razões que condizem ao programa de produção e de vendas. As vantagens técnicas e econômicas dos produtores pelas indústrias concorrentes também devem ser levadas em consideração. Então, nesse momento, a gente tem que verificar qual que é o máximo de venda, né, que a empresa pode conseguir. Qual que é o melhor preço de venda? Onde estão localizados os meus clientes? Desse modo, a gente então chega nos aspectos de verificação de ambientais e mercadológicos. Então, essa análise de mercado é se questionar mesmo a respeito do meu cliente, o que meu cliente espera, de que forma eu posso atender o meu cliente, como que o mercado está exigindo para que eu possa adequar o meu sistema de produção de forma a garantir o produto, né, que o mercado exige. Essa análise locacional seria justamente verificar os fatores importantes em relação justamente à localidade dessa empresa, como a gente já falou anteriormente. Então, saber onde eu vou implantar a minha empresa é verificar inicialmente os fornecedores, se eles estão muito distantes, os meus consumidores, se eles estão muito distantes, se aonde eu estou possibilitando colocar a minha empresa, se isso vai permitir um acesso fácil e rápido, né, desses produtores. Outros fatores que serão importantes, que também devem ser considerados, são o tamanho do projeto, o tamanho, né, versus o mercado. Ou seja, se eu quiser montar um projeto que seja maior do que o meu mercado pode suportar, isso já vai ser inviável. Então, eu já desconsidero isso, para mim não torna-se um projeto que tem que ser prioritário. Se esse tamanho de mercado, se o meu projeto ele tende a ser equivalente ao meu mercado, então eu já tenho, no mínimo, uma garantia de que eu posso atender e dar conta de todas as exigências que estarão sendo solicitadas pelo mercado. Mas, se o tamanho do meu projeto ele tende a ser menor do que o mercado, então aqui, a partir desse momento, eu já consigo garantir o quê? Que realmente tudo que eu produzir vai ter um acesso. Então, de certa forma, a gente tem que ver aqui qual que é a parte que o produtor ele vai querer arriscar, o quanto é que eu vou querer me arriscar de forma para conseguir meus maiores lucros. O tamanho versus a tecnologia, que vai funcionar da mesma forma. Então, conforme o porte da minha empresa, eu vou determinar o quanto que eu posso implementar dentro de um projeto para estar inserindo isso na minha empresa. Não adianta eu vir com grandes tecnologias que o pequeno produtor rural não vai conseguir colocar, né, inserir aquilo ali e pagar, né, todo esse aparato tecnológico que eu estou querendo investir. O tamanho versus investimento, que vai estar associado justamente a isso, as questões de mercado da tecnologia e a questão também de engenharia de projetos. Então, nessa parte aí justamente da engenharia de projetos, a gente vai estar vendo o processo tecnológico e verificar de que forma, né, que eu vou poder adequar todos os meus processos de projetos de forma que eu garanta um acesso viável do produtor, que eu garanta um subsídio, né, um aporte financeiro para estar produzindo aquilo ali, mas que também eu permita o produtor ele conseguir expandir, né, os seus negócios nessas questões que vão envolver também a questão tecnológica. E com isso, então, encerramos os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham notado, mais uma vez, a importância da nossa disciplina para a carreira profissional de vocês, né, que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos hoje. Peço também que lembre de estudar e acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila. Bons estudos e até a próxima aula!